Olá a todos que estão assistindo a este vídeo. Este vídeo tem como propósito a produção de material bíblico, né, que podem ser usados pelos pais, mas também por professores que às vezes querem passar algum tipo de lição para os alunos. Então, é com essa intenção que a gente está produzindo esse material, como iniciativa do Trabalho de Educação Cristã Reformada em meio das igrejas reformadas do Brasil, mas também, é claro, né, colocando esse material disponível online, várias pessoas podem acessar. Então, hoje nós vamos meditar sobre a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, né, a comemoração da morte do Senhor Jesus Cristo. Então, nós sabemos que a cada ano é muito comum, no meio do nosso país, é muito comum os cristãos lembrarem da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês certamente sabem que o feriado da Sexta-feira Santa tem o propósito de lembrar da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós cristãos, todos os dias são dias para nós lembrarmos da morte do nosso Senhor Jesus Cristo e também do fato de que Ele ressuscitou e foi para o céu. Como igreja, nós fazemos isso também a cada domingo, quando nós nos reunimos como povo de Deus. Nós vamos ouvir a pregação da palavra, vamos nos reunir como povo de Deus, ter comunhão, e assim nós sempre lembramos dos atos do nosso Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Mas nós não podemos negar que esse momento em que as pessoas estão lembrando da morte do Senhor Jesus Cristo, que é um momento oportuno também para que nós possamos até compartilhar um entendimento mais correto, baseado na Bíblia, acerca do significado da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E exatamente por isso que nós vamos meditar um pouco sobre o que de fato foi essa morte. Então, uma coisa muito importante que nós precisamos ter em mente é que o verdadeiro ensino acerca da morte do Senhor Jesus Cristo nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Vocês sabem que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não é um livro que foi inventado por pessoas de repente tiveram a ideia de criar a Bíblia, mas ela foi um livro guiado pelo próprio Deus. O próprio Deus inspirou homens para escreverem aquilo que o próprio Deus queria que fosse escrito. Inspirar significa que Deus guiou os homens escolhidos por Ele para que eles deixassem a palavra escrita. Então, é somente por meio da Bíblia que nós podemos aprender o verdadeiro significado da morte do Senhor Jesus Cristo. Se você não tem uma Bíblia, então peça a seus pais uma, ou se esforce para você mesmo comprar a sua própria Bíblia. Eu sei que muitos hoje usam dos aplicativos, mas eu sempre encorajo as pessoas a terem suas próprias Bíblias no formato físico em suas casas. Então vamos lá. O que a Bíblia nos diz acerca da morte do nosso Senhor Jesus Cristo? Para responder essa pergunta, nós precisamos nos lembrar da criação de Deus, da queda do homem, que foi a desobediência e rebeldia dos homens, e também da necessidade de salvação ou de reconciliação do homem com Deus. Então vamos para a criação. Logo no início da Bíblia nós lemos que Deus criou o mundo e tudo o que nele existe. Em Gênesis 1:1 está escrito que no princípio criou Deus os céus e a terra. O capítulo continua falando sobre os outros atos de criação de Deus e constantemente nós lemos um relato de que Deus ficou muito satisfeito com aquilo que ele havia criado. Por exemplo, em Gênesis 1, versículo 31, está escrito: "E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom." Depois de ter criado todo o mundo, com o sol, a lua e as estrelas, os mares, o céu, as florestas, os animais, o Senhor criou Adão para governar o mundo junto com sua esposa Eva. Eles receberam tudo o que eles precisavam para cuidar do jardim que Deus criou para eles. Adão e Eva poderiam não apenas cuidar da criação, mas também desfrutar de todos os benefícios daquilo que havia sido criado por Deus.
Deus fez apenas uma exigência a eles. Em Gênesis 2, versículos 16 a 17, está escrito: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vejam bem, Deus criou o mundo com tudo o que Adão e Eva precisavam para viver uma vida que glorificava a Deus e, ao mesmo tempo, viverem felizes na presença de Deus. Deus se relacionava com eles como um pai perfeito que ama os seus filhos e que cuida deles. Deus ensinou a Adão e Eva tudo o que eles precisavam saber para poder viver uma vida de obediência e de verdadeira felicidade. Eles eram tão puros que um não tinha vergonha do outro, apesar de que eles estavam sem roupas, porque eles não precisavam de roupas. Mas algo muito sério aconteceu. Uma tragédia. Esse é o nosso segundo ponto. A desobediência e a rebeldia de Adão e Eva. Mesmo que Adão e Eva foram ensinados sobre tudo o que precisavam para honrar a Deus e para obedecer a Deus, eles foram enganados por Satanás e acreditaram nas palavras de Satanás, e assim eles desobedeceram a Deus. Satanás chegou para eles em forma de serpente e começou a criar dúvidas em Adão e Eva. Em Gênesis 3, versículos de 1 a 6, relata essa triste história. Satanás mentiu para Adão e Eva. Acompanhe em sua Bíblia o que foi que aconteceu. O versículo 1 diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Eva então explicou que eles poderiam sim comer das árvores do jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se eles comessem, eles iriam morrer. Então, os versículos 4 e 5 relatam que Satanás continuou conversando com Eva e disse o seguinte: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, do fruto daquela árvore, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E no versículo 6 está escrito o ato de desobediência. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Vejam que triste. Adão nem se preocupou que Eva estava desobedecendo a Deus. Ele simplesmente comeu. Os dois esqueceram que Deus os amava, que cuidava deles, dando tudo o que eles precisavam para viver diante de Deus. Mas ao invés de obedecer, eles preferiram seguir a mentira de Satanás. Essa atitude de Adão e Eva custou muito caro. Por causa do pecado deles, toda a humanidade agora nasce debaixo da maldição do pecado. Na carta de Paulo aos Romanos está escrito, no capítulo 5, versículo 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Percebam o efeito do pecado. Toda a humanidade agora nasce debaixo da maldição do pecado. Ele trouxe morte e separação entre Deus e os homens. É como se o pecado fosse uma doença hereditária, uma doença que passa de pai para filhos. O pecado acendeu a ira de Deus, porque Deus é um Deus santo. E foi Ele quem criou a terra e os próprios seres humanos para que o glorificassem. Deus detesta o pecado, porque o pecado causa morte e separação entre Deus e sua criação. Porque Deus é santo, Ele também criou os seres humanos para que eles fossem santos.
E o pecado sempre traz consequências desastrosas. Depois do dia que Adão e Eva pecaram, eles tiveram de ser expulsos do jardim, o jardim que Deus tinha criado, e agora eles iriam viver uma vida com muita dificuldade, com brigas, com inveja, com mentiras. Eles não mais teriam alegria no desenvolvimento de seus trabalhos. E ainda o pior, o pecado criou uma distância entre Deus e os homens. Adão e Eva viviam na presença de Deus, mas agora eles foram expulsos da presença de Deus. Percebam que o pecado é coisa séria. Adão e Eva iriam viver felizes na presença de Deus, sem experimentar dor, doença, nem morte. Mas o pecado gerou a morte. O pecado gerou separação. E por causa da desobediência de Adão e Eva, também aconteceu uma inimizade entre o homem e a criação. A harmonia que havia antes, agora foi quebrada. O pecado deveria ser castigado com morte. E de fato ele foi castigado com a morte. Sangue foi derramado. E a morte acompanharia os homens até uma solução final dada pelo próprio Deus. É o que nós veremos agora. A necessidade de salvação ou de reconciliação do homem com Deus. Com o pecado de Adão e Eva, o relacionamento deles com Deus foi quebrado. E também eles começaram a ter vergonha um do outro. Adão e Eva então tentaram encobrir a sua vergonha costurando roupas feitas de folhas de figueira. Também eles tentaram fugir da presença de Deus envergonhados por causa do seu pecado. Mas Deus mostrou a eles a seriedade do que eles tinham feito. Deus castigou a serpente. Deus também castigou Adão e Eva. Gênesis 3, de 14 a 19. Deus também mostrou a Adão e Eva que o pecado é algo sério e que traz consequências. É algo que traz a morte. Assim, já naquele momento houve a primeira morte. Adão e Eva tentaram encobrir sua vergonha com folhas de figueira, mas Deus mostrou a eles que não era tão simples assim. Em sua soberania e por amor à humanidade criada por Ele mesmo, Deus poupou a vida de Adão e Eva. Mas sangue inocente foi derramado em lugar deles. As roupas feitas de folhas não seriam suficientes para encobrir o desastre do pecado. Deus então os vestiu de roupas de peles de animais, o que indica que um animal foi morto para vestir adequadamente o homem. Isso já apontava para a necessidade dos sacrifícios de animais que seriam feitos para que o homem mantivesse seu relacionamento com Deus. Podemos também imaginar que a morte de um animal, derramamento de sangue, sempre mostra a seriedade do pecado. Mas também aponta para a miséria do homem e sua incapacidade de resolver o seu problema com Deus. Problema causado por sua própria desobediência. Ela também mostra a necessidade contínua do derramamento de sangue para garantir o relacionamento com Deus. Mas todas essas coisas apontavam para uma promessa feita pelo próprio Deus. Uma promessa de realizar um sacrifício perfeito que acabaria de uma vez por todas com o derramamento de sangue e com o problema do pecado. Isso já é prometido na chamada promessa mãe que nós lemos em Gênesis 3, versículo 15, quando Deus está amaldiçoando a serpente e ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa promessa apontou para Cristo, descendente de mulher, que sairia vitorioso. E essa vitória seria conseguida em favor da descendência da mulher. Cristo é chamado de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Em Isaías 53, nos versículos 4, 5 e 7, está escrito: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si.
e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O homem herdou de Adão e Eva o pecado. E por isso era necessário o derramamento de sangue para aplacar a ira de Deus contra o pecado. Mas os sacrifícios contínuos realizados pelo povo de Deus nunca foram suficientes para resolver o problema do pecado. E é exatamente por isso que eles precisavam ser oferecidos frequentemente, mas eles sempre apontavam para algo maior. A carta aos Hebreus fala muito sobre esse aspecto transitório dos sacrifícios do Antigo Testamento. E no capítulo 9, versículos 13, 14, 15a, é dito: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Romanos 5, versículo 17, nos diz: se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a santificação que dá vida. Deus proveu uma solução completa e eficaz para o problema do pecado: o sacrifício do seu único filho em favor daqueles a quem ele ama. Então, quando você estiver celebrando a morte de Cristo, nunca se esqueça do que o levou à cruz. Ele seguiu o caminho de sofrimento como o único capaz de satisfazer a vontade perfeita de Deus. Ele foi obediente até a morte para nos salvar e para nos reconciliar com o nosso Criador. Quando ele diz na cruz, está consumado, João 19, versículo 30, é como se ele dissesse que a dívida do pecado está completamente paga. Ela não existe mais. Isaías 53, versículo 5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Creia nisso, lembre-se disso e viva essa verdade todos os dias da sua vida. Que o Senhor nos abençoe. Agora algumas perguntas para a sua reflexão e meditação e também para a fixação daquilo que você acabou de ouvir. Primeira pergunta: leia Gênesis 3, os versículos de 1 a 6 e responda: qual foi o pecado de Eva e qual foi o pecado de Adão? Segunda pergunta: que tipo de comparação nós podemos fazer entre Adão e Jesus? Leia Romanos 5, os versículos 12 e 17. Terceira pergunta: qual a relação dos sacrifícios que eram oferecidos no Antigo Testamento com a morte do nosso Senhor Jesus Cristo? E por fim, por que os cristãos comemoram a morte de Cristo? Então, que o Senhor abençoe vocês e em breve teremos mais vídeos com mais meditações.